Como treinar sua mente para alinhar com o divino e sair do modo sobrevivência, Joe Dispenza. Você já parou para sentir o que o seu corpo está dizendo agora? Não as palavras bonitas que sua boca profere, mas a linguagem silenciosa e brutal dos seus músculos, da sua respiração e do seu batimento cardíaco. Se você está vendo isso e sente um nó na garganta, ombros travados ou uma ansiedade roendo o peito, saiba de uma coisa: o seu corpo está em guerra. E o pior, ele está lutando contra um inimigo que nem existe no mundo real, mas que é poderosíssimo dentro da sua mente. Olá, eu sou Everson e já te peço para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos lá. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar o futuro, corrigir o passado e prever cada detalhe para evitar qualquer arranhão na própria alma. Parece lógico, não é? Mas dentro dos ensinamentos de Joe Dispenza, existe uma verdade cirúrgica que corta essa ilusão. O corpo se vicia em estados emocionais. É isso mesmo. Vício não é só sobre substâncias. Se a sua mente repete medo todos os dias, o seu corpo aprende a ser medo. Se você cultiva a ansiedade como um jardineiro cultiva ervas daninhas, seu corpo se torna uma máquina de ansiedade. Se você vive tentando controlar tudo, seu corpo entra em estado de sobrevivência crônico, derramando cortisol e adrenalina como se estivesse sendo perseguido por um tigre. Só que o tigre é apenas um pensamento. E aqui está o golpe mais duro. Não adianta absolutamente nada você dizer que tem fé, se por dentro o seu corpo continua reagindo como se você estivesse completamente sozinho e abandonado no universo. A fé inabalável não é uma frase motivacional para colocar no espelho do banheiro. Fé é um estado interno. É quando a mente, o corpo e o coração deixam de brigar entre si e começam a vibrar em uma sintonia única, alinhada com uma confiança que é maior do que qualquer circunstância externa. A inteligência da rendição, que o ego chama de fraqueza. Vamos ser brutalmente honestos. Você já tentou controlar tudo? Como está indo isso? Provavelmente você está exausto, porque o ego humano é um péssimo arquiteto da vida. Ele quer garantias, quer respostas imediatas e quer que o universo se curve aos seus prazos e caprichos. Mas a presença divina não trabalha dentro da pressa do ego. Ela trabalha em uma ordem mais profunda, muitas vezes silenciosa, muitas vezes invisível, mas sempre transformadora. Render-se ao divino não é fraqueza, é inteligência espiritual. A verdadeira fraqueza é viver preso ao ego, tentando dominar aquilo que nunca esteve sob seu controle. A dor chega para todos, mas a primeira reação da mente comum é a resistência. Ela esperneia: por que isso está acontecendo comigo? No entanto, uma mente mais desperta enxerga além. Ela percebe que a dor não é um castigo, ela é uma radiografia da alma. Ela mostra exatamente onde ainda existe apego, onde há medo e onde a dependência emocional está enraizada. Joe Dispenza nos ensina que, enquanto você quiser uma nova vida, mas continuar sentindo as mesmas emoções do passado, você está fadado a repeti-lo. Você pode meditar sentindo paz, mas se acorda todos os dias tentando controlar cada detalhe por medo de perder algo, está apenas enganando a si mesmo. O silêncio é a chave, mas a mente barulhenta não percebe. Se Deus está em toda parte, por que você não o sente? Porque a sua mente está um campo de batalha cheio de preocupação, comparação e desejos neuróticos. Deus não precisa gritar para ser ouvido, é a sua mente que precisa silenciar para percebê-lo. E aqui está o segredo que poucos entendem. Silenciar a mente não significa não ter pensamentos. Significa não obedecer a qualquer pensamento que surja. Essa é a fronteira entre o homem comum e o homem espiritual. Muitos acreditam que tudo o que passa pela cabeça é verdade absoluta. Mas a realidade é que grande parte do que pensamos é apenas repetição de medos antigos, memórias traumáticas e condicionamentos emocionais do ego.
A mente desalinhada cria cenários apocalípticos, antecipa dores futuras e depois chama essa bagunça de realidade. Mas a realidade interior pode ser treinada. Quando você começa a observar o próprio estado interno, você deixa de ser arrastado por ele. Você se torna o observador. Você passa a perceber: meu corpo está em pânico, minha mente está tentando controlar, meu ego está resistindo. Esse simples ato de percepção já é o princípio da libertação. A rendição a Deus acontece exatamente nesse espaço. Render-se não é parar de agir, não é ficar de braços cruzados esperando o céu cair no colo. Render-se é agir sem ansiedade, é fazer o que precisa ser feito, mas sem transformar o resultado no dono da sua paz. A verdadeira fé não é barganha, é entrega. Muita gente confunde fé com uma espécie de barganha mágica. A pessoa diz: eu confio em Deus, mas por dentro está dizendo: Deus, faça exatamente o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, senão eu vou desabar. Isso não é fé, isso é o ego usando linguagem espiritual para manipular o universo. A fé inabalável é diferente, ela não exige garantias. Ela diz: eu faço a minha parte, mas não entrego minha alma ao resultado. Ela diz: eu não entendo tudo agora, mas não vou me destruir por dentro enquanto caminho. Ela diz: eu posso atravessar essa fase sem perder minha conexão com Deus. Quando a mente começa a se alinhar com o divino, o corpo recebe um novo sinal. Antes, ele recebia o sinal do medo e se contraía. Agora, ele recebe o sinal da confiança e começa a respirar melhor. A tensão crônica dá lugar a um estado de prontidão, não de pânico. E o mais importante, surge um espaço interno entre o acontecimento externo e a sua reação. Esse espaço é a sua salvação. É nele que você deixa de ser escravo do velho padrão. Antes, alguém falava algo e você explodia. Uma notícia chegava e você desabava. Uma porta se fechava e você concluía que tudo tinha acabado. Agora, com consciência, você ainda sente, ainda enfrenta problemas, ainda passa por provações, mas não se perde mais. Existe uma firmeza silenciosa que não depende de tudo estar perfeito. Como treinar isso na prática? A disciplina que muda tudo. Isso não nasce da noite para o dia, nasce da prática. E a prática começa de forma quase ridícula de tão simples, mas é devastadoramente eficaz. Pare. Quando perceber a mente acelerada, pare por instantes. Observe o corpo. Veja onde existe tensão. Sinta a respiração. Identifique o pensamento. Qual é o pensamento dominante que está regendo essa tensão? Reconfigure. Diga internamente, com autoridade sobre a sua própria química: eu não preciso controlar tudo para permanecer em Deus. Isso não é fugir da realidade, é treinar o sistema inteiro. Seu corpo começa a aprender que nem toda incerteza é perigo. Sua mente começa a entender que nem todo atraso é abandono. O ego perde força porque não recebe mais obediência cega. O desapego do ego não significa deixar de ter vontade, identidade ou direção. Significa parar de viver governado pela necessidade de possessão. O ego sofre porque quer possuir pessoas, resultados, reconhecimento e garantias. Mas a vida não se curva ao ego, por isso ele vive frustrado. Quando há rendição, você continua trabalhando, meditando, organizando e decidindo. Só que a ação nasce de um lugar mais limpo. Ela não vem do desespero, vem da presença. A paz não vem quando o mundo muda. Ela vem quando a sua consciência muda de posição. Esse é o ponto mais profundo de toda essa jornada. Enquanto você acreditar que está separado, abandonado e sozinho, tudo será uma ameaça. Você será um órfão cósmico tentando sobreviver em um universo hostil. Mas quando você começa a reconhecer o divino dentro de si, a vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um jardim de amadurecimento. A realização do divino não é uma ideia distante. Ela começa quando você para de procurar fora aquilo que precisa reconhecer dentro. Não é negar o mundo, é enxergar o mundo a partir de um estado mais elevado. É perceber que existe uma presença maior sustentando a vida, mesmo quando a sua mente ainda não entende o processo.
Por isso, a verdadeira mudança não é apenas trocar pensamentos negativos por positivos. É trocar o estado de separação por um estado de conexão. É sair da mente dominada pelo medo e entrar em uma mente treinada pela fé. É ensinar o corpo a descansar na presença divina. Toda vez que você volta para a presença, enfraquece o velho padrão neural. Toda vez que você respira antes de reagir, tira a força do ego. Toda vez que você escolhe confiar sem abandonar sua responsabilidade, fortalece a fé inabalável. A mentalidade do mestre, encontrando o divino no processo. A mente alinhada com o divino não vive exigindo que a vida seja fácil. Ela aprende a permanecer firme mesmo quando a vida exige maturidade. Essa é a grande diferença entre o espiritualizado de fachada e o verdadeiro buscador. O imaturo só tem paz quando tudo acontece como ele quer. O maduro aprende a encontrar Deus também na espera, na correção, na perda, no silêncio e na reconstrução. Isso não torna ninguém frio ou insensível. Pelo contrário, torna a pessoa mais consciente. Ela sente, mas não se entrega ao desespero. Ela enfrenta, mas não deixa o medo dirigir o volante. Ela passa por dias difíceis, mas não transforma uma fase ruim em sua identidade permanente. Quando a mente se alinha com Deus, você para de ver cada porta fechada como rejeição, cada atraso como fracasso, cada dor como fim. Algumas experiências vêm para quebrar uma dependência, revelar um apego ou fortalecer uma fé que até então era apenas teoria. A fé só se torna real quando é praticada em meio à instabilidade. É fácil falar de paz quando tudo está sob controle. O verdadeiro teste acontece quando algo foge do plano. Se o ego governa, vem o desespero. Se a presença governa, vem a firmeza. A situação pode não mudar por fora, mas algo monumental muda por dentro. E essa mudança interna é o germe de uma nova realidade. Hoje, observe uma área da sua vida onde você está tentando controlar tudo. Veja o quanto isso tem custado ao seu corpo, à sua mente e à sua paz. Faça algo simples, mas revolucionário. Respire, volte para o presente e declare com a força de quem realmente quer mudar: Deus está comigo neste processo. Eu faço a minha parte, mas entrego o peso do resultado. Essa frase não é uma fuga. É um treinamento de alta performance espiritual. A cada vez que a mente voltar ao medo, volte à presença. A cada vez que o ego quiser controlar, volte à confiança. A mente alinhada com o divino não é uma mente sem desafios. É uma mente que aprendeu onde repousar. É uma mente que compreendeu que a verdadeira paz não nasce do controle absoluto da vida, mas da união indissolúvel com a presença divina dentro de si. Não é negar a dor, é atravessar a dor sem abandonar Deus. Não é fugir das responsabilidades, é agir com clareza sem ser dominado pelo medo. Quando a mente se rende, o corpo descansa. Quando o corpo descansa, a consciência se abre. E quando a consciência se abre, a presença divina se torna mais real do que qualquer problema. A paz deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência viva. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a mente que venceu a guerra. Eu entrego e confio. Se este ensinamento ressoou dentro de você, guarde-o no coração. Assista-o novamente. Pratique-o hoje. Porque o alinhamento com Deus não é um destino, é uma prática diária, um respiro consciente, uma escolha corajosa de confiar enquanto caminha. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe com uma pessoa que precisa sentir a presença divina e comente: Eu e o divino somos um. Gratidão.